de impenhorabilidade ou inalienabilidade. Com essas cláusulas, quando você faz esse tipo de gravação, você está protegendo o seu patrimônio de eventuais credores. Então, se por acaso, eventualmente, ocorrerem dívidas, surgirem dívidas no seu dia a dia, na sua vida, aquele patrimônio, pelo menos, ele fica protegido desses credores, porque são bens gravados, protegidos, com cláusula de impenhorabilidade e inalienabilidade. Tá bom, eu entendi. Agora eu pergunto, será que essas cláusulas protegem você quando o credor é um credor tributário, quando o credor é um ente federado, quando o credor é um município, é o Estado, é o Distrito Federal, é a União, ou mesmo autarquias municipais, estaduais ou federais? Será que protege? Olha só, cláusulas de impenhorabilidade ou inalienabilidade não poderão ser opostas à fazenda pública. É isso mesmo, eu sinto dizer, mas está registrado no Código Tributário Nacional que cláusulas de impenhorabilidade ou inalienabilidade não poderão ser opostas à fazenda pública. E tem mais, independentemente da data da constituição dessa cláusula. Espera aí, que história é essa? Olha só, eu vou explicar melhor. Você pode gravar uma cláusula de impenhorabilidade sobre um determinado bem quando você bem entender, quando você quiser. Agora, pode imaginar que você acabou de ser citado nos autos de uma execução fiscal e aí então você busca gravar o bem com cláusula de impenhorabilidade. Você pode opor isso à fazenda pública? Você já vai estar imaginando que naturalmente que não, porque depois que você foi executado você vai querer opor isso à fazenda pública? Realmente isso não será aceito. Tá bom, mas vou imaginar que a execução fiscal sequer foi proposta. Não foi proposta ainda não, mas você já foi, o seu crédito tributário já foi inscrito em dívida ativa. Você recebeu uma carta, uma comunicação de que o crédito tributário foi inscrito em dívida ativa. E aí eu pergunto, será que nessa situação eu posso gravar meu bem com cláusula de impenhorabilidade e opor isso à fazenda pública? Mais uma vez eu sinto dizer, não. Você não tem como pôr isso à fazenda pública. Você pode até gravar o bem com cláusula de impenhorabilidade, mas não terá oportunidade de opor isso à fazenda pública. E por quê? Porque já houve a inscrição em dívida ativa? Mas é muito mais do que isso. Cláusulas de impenhorabilidade ou inalienabilidade, eu repito, não poderão ser opostas à fazenda pública de maneira nenhuma, independente da data da sua constituição. Não importa se o crédito tributário já foi inscrito, se não foi inscrito, se você foi executado, se você não foi executado, se você já recebeu a notificação de lançamento, se você não recebeu a notificação de lançamento. Pode ser que quando você gravou bem com cláusula de impenhorabilidade, quando você visava proteger o seu patrimônio, pode ser que você não tinha nenhum problema com o fisco, a sua situação estava completamente regular. E mesmo assim, essa cláusula não poderá ser oposta à fazenda pública. Essa, eu tenho que reconhecer, é uma desvantagem que nós possuímos, mas que, por outro lado, é uma grande garantia que a fazenda pública possui. Tudo bem? Então, na verdade, é uma vantagem que a fazenda pública possui e não abre mão. E, portanto, aquele bem poderá ser alvo de uma penhora sem dúvida nenhuma, mesmo bem gravado com cláusula de impenhorabilidade. Ele pode ser alvo de penhora. Agora, professor, para a gente fechar esse assunto, existe algum bem que não pode ser penhorado? Eu digo, olha, tem. Nós temos aquilo que a legislação identifica como bens absolutamente impenhoráveis. Bens absolutamente impenhoráveis. E eu vou trazer um exemplo para vocês. Bem de família. Lembra do bem de família? Você tem, na verdade, disposto o bem de família no Código Civil, como na Lei 8.009 de 1990. É a lei do bem de família. O bem de família é um bem impenhorável, absolutamente impenhorável, absolutamente impenhorável. Esse bem, nem mesmo o credor tributário pode penhorar. É mesmo, nem mesmo. Ou seja, o bem de família é exatamente esse único imóvel onde você reside com a sua família. Bem, esse bem de família não poderá ser penhorado. Não mesmo, mas eu tenho uma notícia não tão boa e a gente tem que tomar cuidado.
O bem de família não pode ser penhorado, a não ser, por exemplo, que você esteja devendo algum tributo relativo ao próprio bem, relativo ao próprio imóvel. Ou seja, se você estiver devendo IPTU, meus caros, se você estiver devendo IPTU sobre esse bem de família e não tiver condições de pagar esse imposto, a Fazenda Pública pode penhorar o seu bem de família? Eu digo aí, pode. Aí ela pode, porque trata-se de um tributo relativo ao próprio bem, relativo ao próprio imóvel. Portanto, que fique bem claro aqui, para a gente encerrar esse nosso primeiro tema, esse nosso primeiro bloco, né? O bem de família representa um bem absolutamente impenhorável, absolutamente impenhorável. Mas se por acaso você estiver devendo algum tributo relativo ao imóvel, relativo ao próprio imóvel, para não falar de outras exceções, mas se você estiver devendo algum tributo relativo ao próprio imóvel, como IPTU, como contribuição de melhoria, até mesmo taxa do lixo, que poderia ensejar essa penhora, o que acontece? Aí, neste caso, o bem de família poderá sim responder por essa dívida. Portanto, é só ficar atento, fazer um bom planejamento tributário e façam de tudo para não dever tributos em geral, especialmente o IPTU. Ok? Espero que tenha ficado bem claro. Esse foi o nosso primeiro bloco, mas olha, não sai daí, nós temos o nosso próximo bloco o Pergunte ao Professor. É só aguardar. Estamos de volta no nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Lembrando que você pode e deve participar exatamente nesse bloco, enviando as suas dúvidas, enviando as suas perguntas, as suas questões, para que então eu e tantos outros professores aqui na nossa rede LFG de ensino possa respondê-las. E aproveite para você mandar através do e-mail, provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. Além disso, lembra, você pode verificar esse e tantos outros conteúdos no nosso site www.lfg.com.br. E vamos lá, vamos começar justamente já respondendo algumas perguntas. Vamos partir para a nossa primeira pergunta. Professor Alessandro, os créditos tributários são considerados concursais ou extraconcursais? Pergunta bem interessante, né? A respeito dos créditos tributários, como que seria essa classificação, se concursais ou extraconcursais? Os créditos tributários são considerados concursais ou extraconcursais? Eu diria que a resposta é tranquila, porque a resposta é as duas situações. Nós podemos ter créditos tributários considerados ou classificados como concursais ou mesmo extraconcursais. Os créditos tributários concursais, e lembra que quando a gente faz essa classificação de concursais e extraconcursais, você está falando, portanto, num caso de falência. Tudo bem? Você está falando um pouquinho sobre falência. Eu não vou invadir a lei de falências, mas naturalmente o Código Tributário Nacional, ele traz as mesmas informações, ou informações praticamente semelhantes daquelas dispostas na Lei de Falências e Recuperação Judicial. Quando você pensa na falência, você imagina, então, em créditos concursais e extraconcursais. São créditos concursais, são créditos tributários concursais, aqueles surgidos antes do curso do processo de falência. Quer que eu repita? Eu vou repetir. São considerados créditos tributários concursais, classificados como concursais, aqueles créditos tributários que surgiram antes mesmo do curso do processo de falência, aqueles que a empresa já devia e depois, desde que se instaurou o processo de falência, aqueles créditos são considerados como concursais. A pergunta interessante mesmo, quando você pensa em créditos tributários extraconcursais, existe isso? Créditos tributários extraconcursais? Sem dúvida, é possível e existe. E lembra, quando você pensa em créditos extraconcursais, os extraconcursais, são pagos antes de qualquer crédito concursal. É isso mesmo. Os créditos extraconcursais, o nome já diz, né? Fora dos concursais. É uma outra lista. Então, você tem duas listas. A lista dos créditos concursais e a lista dos créditos extraconcursais.
Você recorda que os créditos concursais, eles têm no topo da lista, lá em cima mesmo, os primeiros a serem pagos, são aqueles créditos